da igreja que eu particularmente gosto demais. É uma semana de poder de Deus, presença de Deus, palavra de Deus. Nós já vamos estar vindo de uma semana de oração, 24 horas. Meus irmãos, quando nós nos ajuntarmos aqui, vai ser só fogo e glória, né? Se eu fosse você, eu chegava era mais cedo e já pegava as cadeiras da frente, porque vem os núcleos junto e aí você corrige quem tem. Então, vem cedo, porque vai ser top demais. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Será que vai dar tempo? Quem acredita que vai dar tempo? Eu vou pregar por 20 minutos. Glória a Deus. Ai, Jesus. Eu quero pregar nessa noite no sermão profético. Mateus, capítulo 24 e 25. O Luiz não gostou que eu falei que eu ia pregar 20 minutos só não, hein? Ele falou que até 9 horas o culto hoje. Ele está lá, misericórdia. Irmãos, você vai deixar aberto aí Mateus capítulo 24. Pode, 24, verso 42. Está escrito assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos ler juntos? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos ler nessa tradução aqui, ó. Vamos lá? Portanto, fala com a pessoa do seu lado. Esse versículo. Amém? Jesus, nesse capítulo 24 e 25, e eu me esforcei muito para debruçar, eu debrucei nesses 2 capítulos, lendo, orando, lendo, e eu queria uma percepção de algo fora das pesquisas. Eu queria uma experiência com Deus, eu queria um entendimento direto de Deus, sem interferência. Portanto, nessa noite aqui, o que eu venho falar com você não é não vou trazer aqui um conhecimento espetacular sobre escatologia, o fim dos tempos. Não. Eu quero falar de coisas práticas nessa noite, porque nós somos o povo para quem Jesus falou isso aqui também. Vigiem, porque vocês não sabem o dia que vai voltar o seu Senhor. Vigiem. Nesse capítulo aqui, 24, começa os discípulos perguntando a Jesus a respeito do fim dos tempos e de qual que era o sinal que a vida de Jesus traria, né? Quando seria o dia da volta e qual era o sinal de que esse dia estava chegando. Então, esses 2 capítulos é para responder essas 2 perguntas. Jesus queria responder os discípulos essas 2 perguntas. Quando que sucederia a vinda dele e que sinal seria dado para que eles entendessem que o dia estava chegando. E aí, Jesus então começa essa conversa com eles, e se você for folhear aí, no verso 4 do capítulo 24,
Jesus vai falar assim, e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. A intenção de Jesus era trazer luz, entendimento para os discípulos, para que eles não fossem enganados. E aí ele vai falando, vão vir anticristos, vão vir guerra, vão vir rumores de guerra, vão vir terremotos, vai vir fome, mas fiquem tranquilos, viu? Que é só o princípio das dores. O princípio das dores aqui é parecido quando a mulher está para dar luz, né? Está falando da intensidade dos acontecimentos. Lá enquanto estava pertinho da ascensão de Jesus, haveria um acontecimento, mas seria algo bem mais esporádico, demorado para acontecer de novo. Mas à medida que o final dos tempos fossem chegando, as dores seriam mais constantes, mais intensas, mais próximas uma da outra. Então, os acontecimentos seriam mais próximos uns dos outros. Então, a ideia aqui do princípio das dores é isso. Mas aí então, você está vendo isso acontecer? Antigamente, guerra era só lá para o outro lado, né? Agora a gente já está vendo o presidente. Deixa para lá. Então, deixa para lá. Aí Jesus continua o discurso, depois que ele fala de princípio das dores, ele vai falar de perseguição, escândalos, traições, falsos profetas. Ele vai falar assim que muitos serão enganados por esses falsos profetas. E falsos profetas não é só aqueles que dizem assim, eis que te digo, mas falsos profetas lideranças religiosas que se levantariam, líderes, pastores, com um falso evangelho, né? É um falso evangelho, heresia sendo disseminada no meio do povo de Deus. E aí Jesus então vai falar que depois disso então viria a grande tribulação. E aí Jesus começa a usar algumas ilustrações para ensinar sobre sinais do fim. E diga-se de passagem, ele foi bem claro quanto ao dia. E você sabe a resposta que ele deu, sabe? Os discípulos perguntaram: que dia que vai ser que o Senhor vai voltar, Jesus? Qual foi a resposta que ele deu? Quanto ao dia e a hora, igreja, vocês estão aqui? Fala comigo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Isso Deus reservou para Ele mesmo. Ninguém tem acesso a esse dia. Mas aí Jesus começa a falar dos sinais. E eu achei bem interessante que ele usou a ilustração. Ele volta lá atrás na história e ele fala dos dias de Noé. Os dias de Noé. E Jesus fala assim: estavam casando e dando-se em casamento. E aí, o texto vai falar assim que chegou o tempo, Deus falou com Noé: entra na arca, entraram os bichos que Deus mandou, Deus fechou a arca, e diz o texto que eu fiquei impressionada, que diz assim, que as pessoas não perceberam. Aqui Jesus fala em Mateus, que as pessoas, lá em Noé não fala, mas aqui Jesus fala, que veio o dilúvio, mas as pessoas não perceberam. E eu fiquei pensando, mas não perceberam por quê? O que elas estavam fazendo que perderam o foco? E eu fui lá na história de Noé para ler. E a única coisa que eu achei lá era que eles estavam casando e dando em casamento, estavam comendo e bebendo. E que mal tem isso? Alguém aqui come e bebe?
Deus e obedeceu, e as outras pessoas. Amém? Noé estava obedecendo a Deus, fazendo o que Deus mandou, e as outras pessoas estavam envolvidas com a sua própria vida. E aí eu fiquei perguntando, bom, Noé também comia, Noé também bebia, também casou, família. E aí eu fiquei pensando, como é grave esse negócio da gente viver a vida normal. Como é grave esse negócio de nós ficarmos envolvidos com a nossa própria vida aquém da vontade de Deus. E aí, estudando então o texto de Mateus, Jesus, ele falando lá de Noé, ele passa então depois para falar do servo bom e o servo mau. Ele fala das virgens, ele fala da parábola dos talentos, e lá no final ele faz um fechamento falando de ovelhas e bodes. Mas eu fiquei achando interessante, porque eu li, reli. O que Jesus queria ensinar com isso? O que isso tem a ver com o tempo de Noé, com o final dos tempos? E eu resumi essa mensagem em poucas palavras. Jesus estava dizendo, irmãos, vai ler lá, esquece teologia, estudos profundos, lê o texto, só lê o texto, com o coração aberto. Você vai achar Jesus falando assim, então, o servo bom e o servo mau. O servo bom e o servo mau. Olha aí, 45. Quem é, pois, o servo fiel ou bom e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? O que esse servo deu para o seu... O que esse Senhor deu para o seu servo? Fala comigo, uma tarefa. Fala assim, irmão, uma tarefa. Fala uma missão. Deus deu o que para Noé? Uma tarefa e uma missão. Aí ele fala assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lembra que a pergunta dos discípulos era: qual era o sinal? Lembra? E aí você vai lembrar que o texto que nós lemos, Jesus está falando assim, ele falou, não sejam enganados, e ele falou assim, vigia, porque você não sabe o dia nem a hora. E ele ainda fala assim, se o dono da casa soubesse que hora que vem o ladrão, ele estaria preparado. Nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que ele virá. Ele virá. Então, irmãos, presta atenção. Jesus está falando aqui que esse Senhor deu para os servos uma incumbência, uma missão. E aí, o servo mau falava assim, o meu Senhor está demorando ainda. Eu vou espancar esse povo aí, esses companheiros, vou comer e vou beber com ébrios. Mas o servo bom não. O servo fiel fez exatamente o que o Senhor ordenou. Você está enxergando Noé nesse texto? Você está enxergando Noé nesse texto? Aqui nesse texto, se a gente for lá em Noé, quem é o servo mau? As outras pessoas que morreram no dilúvio. Quem é o servo fiel? Noé. Então Jesus está falando a mesma coisa. Aí vem a parábola das virgens, que eu vou deixar para depois. Mas aí vem a parábola dos talentos. E aí Jesus fala assim, no capítulo 25, Jesus está falando do reino. Verso 25, 1 diz assim, capítulo 25, verso 1 diz assim, então o reino dos céus será semelhante. E aí ele pega as 10 virgens. Mas aí no verso 14, ele ainda está falando do reino dos céus, e ele fala assim, pois será como um homem, que ausentando-se do país,
confiou seus bens. Ou seja, é uma tarefa? É ou não? É uma missão? Aí ele distribuiu, um ele deu 5, o outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. O que deu 5 foi fiel? Foi. O que recebeu 2 foi fiel? Foi. E eu achei interessante que ele deu mais para um, menos para outro, e chamou os 2 e falou assim: você foi fiel no pouco. Achei interessante essa expressão, sobre o muito te colocarei, para os 2, mas para o que ganhou 1, não, ele considerou esse servo ruim, um servo mau, que não preocupou em obedecer, mas ele tinha uma mentalidade a respeito do Senhor, o Senhor dele. Quando Jesus, o Senhor dele, chama ele aqui para acertar as contas, ele falou assim: eu sabia que o Senhor era mau mesmo, que o Senhor vai colher o que o Senhor não plantou, então eu tive medo e eu enterrei esse talento. Ele está aqui, que é seu. E a repreensão foi terrível para ele. Terrível. Você está vendo Noé na história? Lembrando que Jesus pegou Noé para fazer um paralelo, e aí ele conta historinhas a respeito de, nas histórias que ele conta, sempre tem alguém que se ausenta, mas que vai, gente, acorda. Tem alguém que se ausenta, mas que vai voltar. E enquanto ele está ausente, ele distribui tarefas, missão, incumbência. E eu achei isso interessante, que isso tem a gente quer saber de Jesus voltar, não é? Trombeta tocar. Mas enquanto esse dia não chega, na mente de Deus, faz parte do preparo para esse retorno. Ouvir de Deus, receber de Deus uma incumbência e obedecer aquilo que recebeu de Deus. E aí, na palavra das virgens, aí falando de vigilância, e aqui a vigilância, o assunto aqui não tem trabalho, não tem incumbência, mas tem uma postura de quando a gente dispensa cheia. Fala comigo, dispensa cheia. Fala provisão suprida. Fala assim em outras palavras. Fala em outras palavras. Ser cheio da presença do Espírito Santo. Irmãos, aí eu entendi. Falei: Jesus, o Senhor falou que quando, bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar estiver fazendo essas coisas. E aí o Senhor fala: ninguém nos engane. E aí o Senhor fala então, Senhor, que nós precisamos pegar a história de Noé como exemplo, porque há duas classes de pessoas. E no final da história do sermão 25, Jesus, ele vai falar das ovelhas e dos bodes, do grande julgamento. Olha que coisa. E aí ele fala assim, verso 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa cabritos e ovelhas. Eu até ia ler aqui para você a diferença de cabrito e ovelha, mas eu não posso porque vai alongar muito, mas presta atenção. Jesus está contando aqui que as pessoas que estavam ouvindo ele, lá no texto, vai falar assim: Senhor, ele fala assim: olha, vocês são cabrito, vocês não vão entrar. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive frio e vocês não me deram roupa, eu tive nu, vocês não me cobriram, eu tive preso e vocês não foram me visitar. E uma pergunta que me choca é que eles falam assim: Senhor, quando que nós deixamos de fazer isso? Ou
não estava fazendo o que era para ser feito. Fala comigo assim, eles não perceberam. Aí Jesus continuou falando que ele ia falar para as ovelhas: vem cá, entra aqui para o reino e tal. Porque eu tive fome, vocês me deram comida. Eu tive frio, vocês me vestiram. Eu tive nu, vocês me cobriram. Eu tive preso, vocês me visitaram. E a mesma pergunta: quando, Senhor? Quando que nós fizemos isso? Em outras palavras, não percebemos quando foi que fizemos isso. E aí eu volto lá na história de Noé, lembra? Jesus aqui, no sermão profético, ele vai falar que quando veio o dilúvio, aquelas pessoas que não entraram na arca não perceberam. Vocês estão entendendo a chave? As ligações que eu estou fazendo aqui? Não perceberam. E aí eu fico pensando, mas não perceberam por quê? Porque era natural na vida delas, aquele estilo de vida. O estilo de vida dos bodes descomprometido com a vontade do seu Senhor. E aí então, aqueles que puderam entrar ali e receber o gozo do reino de Deus, foram pessoas que estavam tão envolvidas com a vontade de Deus, era tão natural a vivência e o envolvimento delas com a obra de Deus, que elas fizeram coisas que Deus esperava que elas fizessem, e elas não perceberam. Por quê? Porque era feito naturalmente. E aí, resumindo a palavra, irmãos, tem duas classes de pessoas ainda hoje na terra. Tem aquelas que ouvem de Deus, obedecem a Deus, recebeu de Deus uma incumbência. E tem aquelas que continuam casando, comendo e bebendo, vivendo a vida naturalmente. A questão é, qual grupo de pessoas nós estamos inseridos? Como é que você está vivendo sua vida, meu irmão, minha irmã? Como que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou me envolvendo de fato em ouvir Deus. Eu recebi uma incumbência de Deus, uma missão de Deus. Eu estou empenhado nisso, ou estou empenhado em apenas viver a minha vida naturalmente, vivendo a vida, como dizia aquele cantor, eu nem sei o nome, né? Pagodinho? Deixa a vida, tá sabendo, tá sabendo, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Você tá aí, aleatório na vida, vivendo, comendo, bebendo, casando, dando casamento. Você tá aí fazendo faculdade, estudando, trabalhando. Outro dia eu falando da obra de Deus com alguém, e essa pessoa falou comigo assim com tanta firmeza, veemência, sabe? E ela nem entendeu o que eu estava falando, ela já foi dando a resposta. E ela falou assim: mas Miriam, eu trabalho. Então, todo mundo que trabalha não pode fazer a obra de Deus, que trabalha. Quantos aqui trabalham e estão fazendo a obra de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão. Dá uma olhada aí ao seu redor, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí, tá vendo? Eita glória! Aleluia! Ô irmão, aí eu estudo. Ô querido, vai fazer a obra de Deus na sua sala de aula. Nós recebemos uma missão. Deixa eu falar para você de forma clara. Não existe na terra nenhuma outra pessoa capaz de revelar Deus e a sua glória, a não ser o crente salvo por Jesus, a não ser a igreja do Senhor, o corpo de Jesus aqui na terra. Nós somos o corpo de Jesus.
Eu vou voltar. Muita coisa vai acontecer. Vai ter muito sinal por aí. Mas uma coisa eu falo para vocês: vocês estão preocupados com o sinal? Vocês precisam vigiar. Porque vocês não sabem a hora que eu vou voltar. Então vocês têm que trabalhar. Vocês têm trabalho. Vocês têm uma missão. Vocês estão ouvindo de mim. Vocês têm uma missão para cumprir. E enquanto vocês estão aqui cumprindo essa missão, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque é isso que a parábola das 10 virgens. Gente, a parábola das 10 virgens não tem noiva na parábola, não. Quem já achou noiva na parábola das 10 virgens? Não tem noiva lá, não, gente. Só tem as virgens, as damas de honra. A noiva não está lá, não. O que Jesus estava querendo falar? Ele estava querendo falar de ser cheio da presença de Deus, de ter azeite na lâmpada, de estar atento com a sua vida espiritual, de você estar acordado no que diz respeito a buscar a presença de Deus. Acorda, igreja do Senhor, porque o nosso Senhor virá. Ele distribuiu dons e talentos para você, para mim, e vai chegar um dia que Ele vai dizer para nós: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Ou nós ouviremos dele que nós somos uma vergonha, irmãos. Que terrível que vai ser. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Chega em casa e vai conferir se o que eu estou falando é heresia. Em nome de Jesus. Vai ler o texto. Vai ler o texto de forma simples lá. Jesus está falando isso. Cuidado se você está vivendo a sua vida normal. Porque crente não vive vida normal. É vida sobrenatural. É no poder de Deus. Crente vive para pregar a palavra de Deus aonde quer que vá. Crente vive para testemunhar o poder de Deus, para falar do Deus que nos salvou, Deus que nos comprou, para falar da nossa esperança, a bendita esperança, a âncora da nossa alma, aonde a nossa esperança está ancorada. Ele virá, aleluia, a trombeta vai tocar, Ele vai vir com os anjos, mas enquanto esse dia não chega, não podemos viver a vida normal. Não se permita viver um cristianismo normal. Não se permita resumir a vida que Deus tem para você em comer, beber, casar e formar família. Não resuma o que Deus tem para a sua vida dessa forma. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso na mão dele. Aleluia. Irmãos, esse ano de 2026, o capeta que se aguente, porque eu quero trabalhar para o Senhor. Esse ano eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu quero cumprir a minha missão. E eu quero estar cheio do Espírito Santo, porque aonde eu andar, eu vou falar: Jesus Cristo salva, liberta, Ele cura, Ele voltará, e Ele é o Senhor e Deus da minha vida. Eu sempre fiz isso, desde que eu entendi. Mas esse ano de 2026, eu quero que o Senhor aumente a minha sementeira. Eu quero falar mais e mais do Senhor. Porque, irmãos, depois de ler um texto desse, com essa visão, não dá para viver uma vida normal mais. Não dá. Eu quero chamar você. Presta atenção no meu chamado. Você que entendeu a palavra e você quer viver uma vida parecida com a de Noé. Noé comia, bebia, casou, tinha família, mas ele está... E eu fico pensando, irmãos, me parece, se alguém pensar diferente, me parece que a pessoa que está mais envolvida com a obra de Deus, ela está mais envolvida, ela está ali envolvida, ela está... Sabe, ela está no meio, tudo que tem ela está no meio, ela quer trabalhar, ela quer fazer. Me parece que essa pessoa, a fé dela é mais robusta.
coisas. Ele cuida da minha casa, Ele cuidou dos meus filhos, Ele cuida de nós, Ele cuida das minhas coisas, porque eu estou envolvida com as coisas de Deus. Noé estava envolvido com as coisas de Deus, por isso ele entrou na arca. Quem não estava envolvido com as coisas de Deus ficou lá de fora. O chamado de Deus hoje é: envolva com as minhas coisas. Você quer deixar de ser um crente fraco esse ano? Né? Esses crentes ficam igual a galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco. Vai trabalhar, irmão. Arruma alguém para você pregar, para você discipular. Arruma uma príncipe para você liderar. Abre a sua casa para você ser um anfitrião, receber gente na sua casa. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Envolve com as coisas de Deus. Você vai ver sua fé sendo fortalecida. Aleluia. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Essa vida fraca vai passar e você vai receber poder do alto. Aleluia. Vai descer, o Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida. Você vai ter uma fé vigorosa, frutífera. Vai fazer Jesus sorrir. Aleluia. Todo dia quando você acordar, oh glória, Jesus vai olhar lá no céu e falar assim: eita Pai, acordou o varão poderoso, acordou uma serva poderosa, cheia da unção do poder, o capeta que se aguente, aleluia, porque meu povo já despertou. Mas tem que envolver, porque comer, beber, viver casamento, viver vida normal, não é para quem está esperando Jesus, não. Não é para quem está esperando Jesus, não. Viu? Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Você recebe essa palavra como vinda de Deus? Amém? Então, você que quer se comprometer nesse ano, em viver, em deixar de viver uma vida normal, de estar junto, misturado com Deus. Oh, irmãos, é maravilhoso fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma obra poderosa na terra, irmãos. Deus está trabalhando de forma poderosa na terra. Você pensa que quer arrancar o perdido das garras de Satanás e colocar ele dentro de um templo, e ele dando glória a Deus, aleluia, e ele consertando a vida, deixando de ser um drogado, uma prostituta, um ladrão, um criminoso. Oh, aleluia! É Deus que faz isso, e Deus chamou você para ser participante dessa obra. Eu quero participar do que Deus está fazendo na terra. Eu quero. Quem quer? Vamos orar então? Fica de pé então, você que quer. Eu estou chamando é para fazer um compromisso mesmo. A gente ainda tem alguns minutos. Você que quer fazer esse compromisso, pastor, eu já tenho esse compromisso. Você quer renovar esse compromisso? Vem aqui, na frente. Nós vamos renovar nossa aliança com Deus. Vem, vem. Aleluia. Eu já estou aqui, tá? Eu já estou aqui.